Saudações motociclísticas. É muito bom ter você conosco, afinal, juntos certamente construiremos um motociclismo melhor. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, que é diretor de comunicação da Abramet. A Abramet é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Tudo isso e muito mais no Segurança em Duas Rodas, que está começando agora. Programa Segurança em Duas Rodas. Apresentação: Lucas Pimentel. Oferecimento: Abram, Associação Brasileira de Motociclistas. Como dissemos a vocês, o nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, um amigo nosso, e com certeza você vai receber informações importantes. Doutor Dirceu, primeiro, obrigado por estar aqui conosco, no estúdio do programa Segurança em Duas Rodas. Eu tenho recebido os seus artigos e assuntos interessantes, e para o pessoal que está em casa, o último artigo que eu recebi do senhor me chamou muita atenção, que o senhor fala a respeito da aceleração e desaceleração. Isso se aplica também ao motociclista? Sim, isso se aplica. Primeiro, gostaria de agradecer o convite de estar participando do programa, né? E dizer a todos que realmente a aceleração e desaceleração faz parte do transporte em qualquer veículo, sobre 4 rodas, sobre 10 rodas, sobre 2 rodas, não é? O indivíduo, a aceleração faz com que os órgãos internos do indivíduo sejam projetados para frente na aceleração e na desaceleração jogados para trás. Esse balanço desses órgãos são capazes de produzir alguns sinais, alguns sintomas, e principalmente naqueles que são portadores de alguma patologia, de alguma doença primária. Eles podem desencadear algum problema até de forma aguda. O que se pode fazer para atenuar os efeitos da aceleração e desaceleração, no caso, o motociclista? Olha, no transporte sobre rodas, não é tão importante que a gente use equipamentos próprios como usa o piloto, que são roupas, macacões anti-G, que nós chamamos, né? Que é contra essa ação da gravidade. Felizmente, nós não precisamos, porque as nossas velocidades são pequenas, mas aqueles que desenvolvem muita velocidade, como motociclismo de corrida, né, de percursos limpos e em que ele está concorrendo, seria até importante que esses macacões pressurizados, né, fossem utilizados com o intuito de diminuir o deslocamento do sangue desse indivíduo para a periferia ou para o interior desse organismo, né, de forma que ele possa desenvolver a atividade com plena lucidez e não com falhas na nutrição cerebral, na nutrição do coração, na nutrição das vísceras ou coisa mais. Doutor Dirceu, infelizmente, nós temos recebido relatos, através do programa de prevenção de acidente com motocicleta, de motociclistas que estão tendo um mal súbito em cima da moto. Então, eles desmaiam, desfalecem e acabam se envolvendo em acidente, mas por conta desse mal súbito. O que se pode fazer, né? Qual é o senhor como médico, o que se pode fazer, né? Não sei se todos os desfalecimentos, né, se eles têm a mesma origem, a mesma explicação, a mesma razão, mas o senhor tem acompanhado isso também? Olha, os fatores são múltiplos, né? Várias causas podem justificar essa perda dos sentidos. É importante a gente lembrar que o indivíduo, para dirigir tanto um carro como uma moto, ele precisa estar muito bem condicionado fisicamente. A condição física dele é essencial, porque as posturas são viciosas, as posturas são cansativas, levam a um desgaste maior, há movimentos repetitivos que levam ao LER, que são as lesões por esforços repetitivos, e o indivíduo tem também que pensar em doenças primárias que ele tenha, não é? Então, ele precisa também de ser checado
clinicamente, fazer um exame periódico, ver se está tudo bem. Por quê? Porque a glicemia, por exemplo, o açúcar no sangue do indivíduo, é capaz de embotar o raciocínio e ele ser levado a uma hipoglicemia na direção da moto e, logicamente, perder essa direção e ir para o sinistro. Então, são importantes, né, exames complementares, ver pressão arterial, ver uso de medicamentos. Muitos medicamentos são capazes de levar ele a torpor, a sonolência. Isso tudo vai gerar consequências graves para esse motociclista. Lembrando a você que está em casa que o nosso programa é gravado, mas você pode mandar a sua participação através do e-mail adm@segurançaemduasrodas.com.br ou então programa@segurançaemduasrodas.com.br. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com esse bate-papo interessante com o Dr. Disseu Rodrigues. Sob os olhos da tecnologia, nasce uma revolução. Nova Kazinski Comet 150, uma moto com design inovador, surpreendente em cada detalhe. É a única moto da categoria com farol Space LED, mais estilo e durabilidade. Além disso, a Comet 150 já vem completa, com painel digital, freio a disco, partida elétrica e rodas de liga leve. E olha, gente, essa Comet tem um conjunto tão resistente que a Kazinski é a primeira fábrica no Brasil a dar 3 anos de garantia. É isso mesmo! 3 anos de garantia. E mais, hein? Assistência 24 horas e seguro total grátis por 1 ano. E a Kazinski, sempre pensando na sua segurança, ainda te dá um capacete de presente. Nova Kazinski Comet 150. Kazinski, revolucionária. Muito bem, estamos de volta com o programa Segurança em Duas Rodas e hoje entrevistando, batendo um papo agradável e importante com o nosso amigo Dr. Disseu Rodrigues Alves Júnior, que é diretor de comunicação da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Dr. Disseu, eu não bebo, né? Mas as pessoas bebem, principalmente no final de semana com os amigos, churrasco, e algumas pessoas têm dificuldade de pensar, de acreditar que a bebida faz mal. O senhor, como médico, diga para quem está em casa, faz mal? Sim, faz mal. A bebida alcoólica ela é extremamente agressiva, né? E, quando tomada em doses excessivas, ela é capaz de lesar células de todo o organismo, principalmente as células cerebrais. Tanto é que, quando a gente ingere em excesso, nós temos um distúrbio comportamental. Nós temos um caminhar difícil, o equilíbrio se torna difícil, o falar é um falar pastoso, a gente fala de uma maneira diferente, o nosso raciocínio fica embotado, nós ficamos em determinadas situações chato, incomodando as pessoas, achando que estamos sendo engraçados, que estamos sendo o suficientemente conquistadores no ambiente entre os amigos. E montar numa moto ou dirigir um automóvel, dirigir um veículo sobre rodas, é um risco muito grande, a ver pelo desequilíbrio que nós temos quando estamos fazendo uso da bebida alcoólica. Para andar, nós já nos desequilibramos. Imaginem sentados sobre 2 rodas, o perigo que é isso, né? A moto é pesada, né? E a visualização do indivíduo também fica embotada. Ele pode ter dupla visão, imagem dupla, como se fosse um fantasminha da televisão, né? E a gente não sabe o que é o objeto exato que nós temos que ver, né? Nós estamos vendo dupla imagem, a possibilidade do acidente, do sinistro aí é muito grande, tanto pelo desequilíbrio, pelo borramento da visão, né? E pela sensação de prazer que ele vai ter, porque acha que ele é o Superman, né? Ele, diante da bebida alcoólica, ele se torna o todo-poderoso e é capaz de desenvolver velocidades incompatíveis com o ambiente, de entrar numa curva com velocidade excessiva e, logicamente, partir para a sinistralidade.
Então, é importante nós dizermos o seguinte, que o álcool, ele lesa o nosso organismo de alguma forma, lesa nossas células hepáticas, é capaz de nos levar à esteatose hepática, que é o engorduramento do fígado, que é a cirrose hepática, e, além disso, é capaz de nos levar ao tremor, ao delírio tremens, não é? E é capaz de, na direção veicular, na direção da moto, nos levar ao sinistro. Como você pode ver, olha quantas informações importantes o doutor Disseu está passando para a gente. E esse é o objetivo do programa Segurança em Duas Rodas. Claro, viajar, sentir o vento no rosto, a sensação de liberdade que a moto nos proporciona, mas jamais abrindo mão da segurança. Doutor Disseu, para encerrar esse bloco, eu queria fazer 2 perguntas para o senhor, e eu acredito que você está em casa vai concordar comigo. Ainda sobre a questão da bebida, há 2 perguntas. Primeiro, deve haver diferença entre um indivíduo e outro quanto à questão da ingestão da bebida? Talvez tenha um efeito com uma dose e o outro tem uma tolerância um pouquinho maior. A outra questão, eu tenho dificuldade de pensar nisso porque eu não bebo, mas quando a pessoa realmente sabe que, opa, chega, e quem está num evento, por exemplo, bebeu, qual é o tempo que ela tem que dar pensando, eu vou sair daqui tal hora, então eu preciso agora parar para me poder estar pronto, estar bem para poder retornar para casa? Olha, realmente, a bebida alcoólica, ela depende da área corporal, do peso, da massa corporal desse indivíduo. Depende até do sexo. As mulheres são mais suscetíveis, né, à bebida alcoólica. O homem é um pouco mais resistente. Uns, com pequenas doses, são capazes de ficar alegres, brincalhões, gozadores, contadores de anedotas, né? E outros têm necessidade de quantidades excessivas dessa bebida alcoólica. São aqueles que estão mais habituados ou adaptados, né? O organismo já está adaptado àquele teor alcoólico e são capazes de exceder e, muitas vezes, você não perceber que ele tem distúrbios comportamentais em decorrência desse excesso de bebida alcoólica que ele fez. Outros, com pequenas doses, como eu falei, são capazes de virar cambalhota, de fazer palhaçada, de ficar engraçado, de se tornar agressivo, né? De querer brigar, né? Se tornar irritado. Aí, qual o volume que eu vou determinar que ele possa usar para poder dirigir? O ideal seria 0. Esse é o que a legislação preconiza, 0 de bebida alcoólica, né? E se nós bebemos e vamos dirigir, e esse volume de bebida que nós ingerimos vai levar um tempo para ser metabolizado, para ser excretado. Parte vai sair por via urinária, via hepática, e uma parte vai sair através do hálito, né? O ar expirado. E é através do ar expirado que é detectado o etilômetro detecta esse ar expirado, o teor alcoólico, né? O etilômetro é o bafômetro, né? Conhecido bafômetro. Então, é importante a gente saber que o indivíduo precisa ter consciência de que volume ele é capaz de tolerar, né? Para poder, 4 ou 6 horas após, dirigir um veículo. Agora, aquele que faz a ingestão de grandes volumes e que no dia seguinte está de ressaca, esse não pode dirigir nem no dia seguinte. A ressaca é o sinal de que as alterações das células nervosas, das células cerebrais, elas estão danificadas, elas foram lesionadas, elas precisam de um tempo de adaptação. E essa lesão é produzida pela desidratação, pela perda de eletrólitos dessas células, e que, logicamente, vão dar um mal-estar muito grande, dor de cabeça, mal-estar, enjoo, e ele não está em condições reais para dirigir um veículo sobre rodas. Então, nesse caso, nós não recomendamos que ande de carro, nem de moto, num período de 24 horas, até que haja recuperação total dessa bebedeira que foi feita. Ok? Então, vamos para o intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco de entrevista com o nosso amigo Dr. Disseu Rodrigues. Um forte abraço.
Estamos de volta com o programa Segurança em Duas Rodas, hoje entrevistando o Dr. Disseu Rodrigues Alves Júnior, diretor de comunicação da Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Dr. Disseu, nós estamos vendo o aumento do número de vítimas de infarto. Para o pessoal que está em casa, o que o senhor pode dizer sobre essa doença? Bem, olha, realmente a incidência está muito grande, né, em termos de acidentes vasculares coronarianos. Isso tem muito a ver com a hereditariedade, com os genes que a gente adquire aí do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, e a gente é capaz de evoluir para essas doenças. E muitas vezes acompanhado aí de hipertensão arterial, de diabetes, de outras alterações metabólicas, que são capazes de evoluírem, permitirem que essas artérias evoluam para obstrução. Além disso, existem os componentes externos que a gente proporciona, né? A obesidade, a falta de atividade física, o uso do cigarro, o uso da bebida alcoólica, quer dizer, fatores externos que são capazes de concorrer para que essas doenças coronarianas elas sejam precipitadas. Tanto é que hoje nós vemos gente nova, 35, 40 anos, infartando, colocando stent, fazendo cirurgia de ponte de safena, etc., fazendo uma revascularização cardíaca. Então, para isso, nós precisamos fazer aquilo que nós citamos no primeiro bloco, que é a avaliação médica. Nós precisamos de um controle periódico do nosso exame físico. Hoje não se faz medicina curativa, se busca a medicina preventiva, e é através dos exames, da história familiar, dos exames complementares, que nós vamos chegar ao diagnóstico e, logicamente, o tratamento preventivo, que seria colocar um stent, colocar uma ponte, colocar uma revascularização nesse coração, com o intuito que essa doença não venha a comprometer esse miocárdio. Seu, para encerrar, queria fazer uma pergunta. É muito comum o pessoal colocar o tipo sanguíneo no capacete, no colete, talvez para ajudar, facilitar o atendimento em caso de acidente. Isso tem algum valor? Não, nós não vemos importância nesse fator. Por quê? Porque, geralmente, isso é colocado para, no caso de um acidente, nós recebemos o tipo sanguíneo, né? Mas, na realidade, o que acontece é que, quando nós chegamos no pronto-socorro, não é doado imediatamente, não é transfundido imediatamente aquele tipo de sangue. Esse nosso sangue vai ser retirado, vai fazer um exame de laboratório para ver a compatibilidade com o sangue que nós vamos receber. Então, não significa que o fato de eu ter o O negativo, né, eu chegando lá, eu já vou receber o O negativo. Não, eu vou precisar fazer um exame de compatibilidade com o O negativo que existe no hospital e que vai ser fornecido para mim. E aí, sim, eu receber o sangue com plena segurança, sem comprometimento, sem complicações. Por quê? Porque o sangue fornecido e incompatível vai gerar problemas graves à saúde e até a morte, se bobear. Ok, chegamos ao final desse bate-papo interessante com o Dr. Disseu Rodrigues. Acredito piamente que ele estará conosco outras vezes. E lembrando você, nosso programa é gravado, mas você pode mandar a sua participação, a sua pergunta, a sua sugestão através do e-mail programa@segurançaemduasrodas.com.br. Um forte abraço e até o próximo programa.